Hoje nós temos o privilégio de começar a ler o livro de Isaías. Já se passaram muito tempo, né? Nós estamos aqui nessa meditação constante da palavra de Deus. E o que você tem achado, né? Chegando até aqui, nós temos o objetivo de ler a Bíblia inteira em ordem cronológica. O tempo que vai demorar, eu não sei. Com certeza mais do que 2 anos. Não passa de 2 anos, não, mas vai 1 ano e um pouquinho aí, com certeza, né? Bom, mas leva o tempo que for, nós vamos estar aqui nesse propósito de ler a Bíblia em ordem cronológica. E olha, vai ser para mim espetacular dividir com você o que Deus tem falado comigo e o quanto que eu tenho aprendido nessa meditação também. Vamos hoje ler Isaías capítulo 1, pedir a direção do Espírito Santo. Meu Deus, assim como o Senhor inspirou o teu servo Isaías a escrever todo este livro, o Senhor nos dê o entendimento dele, de tudo quanto o Senhor quis falar. Fale conosco hoje também. Amém. Versículo 1 diz: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. O comentário diz: visão de Isaías. O início do livro já declara o seu conteúdo, uma revelação de Deus. Os profetas tinham autoridade espiritual e a incumbência de transmitir ao povo a mensagem divina. Isaías e os demais profetas não falavam segundo suas percepção pessoal ou suas próprias ideias, mas inspirados pelo Espírito do Altíssimo. Tradicionalmente, Isaías é visto por muitos estudiosos como alguém pertencente à família real, devido ao seu pai Amós. Algumas características de Isaías se destacam dos demais profetas: boa educação, elevada posição social e acesso livre ao rei. Então, essas características de fato são verdadeiras. Isaías tinha uma posição muito privilegiada, poderia ter escolhido viver regaladamente, mas ele aceitou o compromisso de servir a Deus, como profeta do Senhor. No 2, ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O comentário diz: criei filhos, mas eles se rebelaram contra mim. A profecia começa com a insatisfação pública de Deus contra a desobediência do seu povo. Para expressar sua indignação, ele convoca os céus e a terra. Quando o Todo-Poderoso fala, todas as criaturas celestiais e terrestres ouvem a sua voz. Somente um homem irreverente ousa ignorá-la. Como pai ofendido, o Senhor se dirige aos filhos rebeldes, Judá e Israel. Ele havia lhes entregado a lei e as promessas e feito aliança com eles. Além disso, o Altíssimo lhes deu toda a condição necessária para que vivessem em harmonia, se obedecessem. No entanto, o povo preferiu desprezar e se rebelar. Nada entristece mais um pai do que ver seus filhos trilharem caminhos pelos quais ele não ensinou. Então, aqui começa os problemas de Isaías também. Por obedecer a Deus, ele vai sofrer muita coisa. A gente vai ver isso mais para frente. No 3, o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O comentário diz: o boi conhece. A estupidez humana é tão grande que, ao ser comparado ao censo dos animais, alcança larga vantagem. Deus citou o exemplo do boi e do jumento, animais que, embora sejam irracionais, são capazes de reconhecer a voz do seu dono e as mãos que os alimentam. Eles reagem com gratidão e felicidade à bondade que recebem. O homem, porém, insensível e ingrato, não honra o Criador e o sustentador da vida. Assim, sem entendimento, muitas pessoas seguem o seu caminho contra a vontade do Altíssimo, acreditando que suas conquistas são fruto apenas dos próprios esforços. Seguindo para o 4. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptos,
Deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis? Toda a cabeça está enferma e todo o corpo fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. O comentário do 4 ao 6 diz: não há coisa sã. O povo era visto perante Deus como um povo enfermo da cabeça aos pés, pois tudo estava contaminado, incluído a mente e o coração. Não havia uma única parte sã. Ao contrário, o corpo inteiro estava repleto de feridas, contusões e chagas apodrecidas. O pecado era a causa daquele estado espiritual deplorável. A antiga e honrosa condição de Israel, liberto da escravidão no Egito e conduzido de modo grandioso à sua terra, estava se perdendo lentamente. Dessa forma, não brinque com a desobediência à palavra, pois isso causa dor e morte. Romanos 6:23, ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Continuando o comentário, contudo, se o distanciamento de Deus é a principal causa de destruição, o arrependimento sincero dos erros e a submissão ao Senhor são a razão, não apenas da cura dos males, mas também da salvação da alma. E como nós estamos lendo, a guerra pelo poder, o desejo pela conquista, mostrar quem pode mais, é o que nós temos lido nos livros de 2 Crônicas e de Reis. Então, quer dizer, os reis, as pessoas corrompidas, a idolatria, quer dizer, estava tudo virado do avesso. Então aparece agora Isaías falando contra isso. Se as pessoas querem se consertar, a oportunidade é agora. Mas você vai ver o que elas vão fazer com Isaías. No 7. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, e está como devastada, numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não vos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. O comentário diz: Sodoma e Gomorra ficaram conhecidos na história por sofrerem a ação do juízo divino. Está em Gênesis 19:24. Posteriormente, a justiça de Deus também recaiu sobre Israel, provocando destruição e cativeiro. De todo o povo sobrou apenas um pequeno remanescente. Se o Todo-Poderoso não poupou cidades e nem mesmo a nação que ele próprio escolheu, porque ele não se arrependeu, poupará hoje os que insistem em lhe desobedecerem? Então, nós vamos ver muitas coisas agora acontecerem na parte de Israel, de Judá, porque eles desobedeceram. Mas Deus primeiro está avisando, Deus alerta, né? Ele falou sobre Sodoma e Gomorra, né? Se não houvesse o remanescente, quer dizer, aqueles que ainda estavam ali orando, pranteando, clamando, falando, né? Se não houvesse esses ainda, Israel e Judá teria se transformado em Sodoma e Gomorra. É muito forte. No 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e de gordura de animais cevados, nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quer dizer, mesmo com tudo aquilo, né, eles estavam completamente perdidos, eles continuavam indo ao templo para sacrificar, e Deus falou assim: eu estou farto disso aí. Por quê? Aquilo já não tinha mais valor. O sacrifício que eles realizavam de animais já perdeu o propósito. Eles faziam apenas por um desencargo de consciência, mas não havia um arrependimento. No 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesses a pisar os meus átrios?
O comentário diz: a minha alma as odeia. As ofertas, os sacrifícios, o incenso aromático, o temor em guardar os sábados e as solenidades de lua nova, as festas religiosas e toda a convocação solene que antes havia sido prescrita pelo Senhor, tornaram-se agora abomináveis a ele. E isto é, tudo o que o povo fazia em nome do Eterno passou a ser odiado por ele. O soberano Deus enfatiza que a hipocrisia e a falta de respeito à sua palavra são a causa da sua aversão. Pois se por um lado Judá sacrificava, orava e prestava o culto a ele, por outro cometia injustiças e pecava com a sua incredulidade. Com isso, o Todo-Poderoso ensina que ofertas, rituais e solenidades não compensam o desprezo aos seus preceitos e não têm nenhum valor se não vierem de um coração puro. Então, entende que o que Deus quer não é o que nós temos para dar, mas são as nossas intenções. Por isso que Deus não quer o dinheiro, mas Ele quer a fidelidade. Como que eu mostro minha fidelidade? Através dos dízimos e ofertas. Se eu consigo ser fiel a quem eu não estou vendo, naturalmente serei fiel às pessoas à minha volta. No 13, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Então, vamos repensar. Isso aqui é Deus falando através do profeta Isaías. Quando a pessoa ela está na carne e ela pensa que todas as atividades dela estão agradando a Deus, quando ela ouve isso, ela vai falar assim: isso aqui não é Deus falando, isso aqui é Isaías. Porque eu estou fazendo tudo que agrada a Deus. É assim. E aí vão contra, claro, o profeta. No 15. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O comentário diz: escondo de vós os meus olhos. O Altíssimo alegou que os israelitas traziam as mãos sujas de sangue, como se fossem assassinos. Por esse motivo, o simples gesto de erguer as mãos em oração se tornou repulsivo diante do Senhor. É claro que o significado desse sangue não era literal, mas representava espiritualmente a injustiça cometida contra o próximo e as iniquidades sem arrependimento. Uma vez que o Senhor falava a Judá, não ouvia, ele também se recusava a atender às suas orações. A rebeldia é a principal razão dos jejuns e dos clamores a Deus não serem aceitos nem ouvidos. Salmos 66:18 diz assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Provérbios 28:9 diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Zacarias 7:11 ao 13 diz: eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos para não ouvirem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que assim como ele clamou e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Assim os espalhei com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conhecem e não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação. Uma terra tão desejada, mas que se tornou em nada. É muito forte. 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. O comentário diz: tirai a maldade. Embora a cerimônia de purificação fosse religiosamente praticada, o Altíssimo acusou as pessoas de estarem com as mãos sujas de sangue. Por isso, ordenou que as mãos fossem lavadas e apresentou a maneira que o povo deveria fazer isso, abandonando a maldade dos seus atos. Isso mostra que quando uma pessoa toma a decisão de renunciar ao pecado,
ela entra em um processo de purificação. Portanto, santidade gera separação do mal e, consequentemente, pureza. Isso não significa uma mera formalidade externa, mas uma mudança interior, uma atitude de rejeitar tudo aquilo que Deus odeia. Jeremias 4,14: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salvas. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? 1 Pedro 1:15-16: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então quer dizer, mesmo a pessoa que errou, ela tem como se voltar para Deus e voltar a ter comunhão com Deus. 17. Aprender a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O comentário diz: vinde e raciocinemos. O Eterno faz o mais sublime convite a Judá e a toda a humanidade se aliar a ele para pensarem juntos. O Senhor pede que o homem pondere nos seus caminhos, que são justos e fiéis, a fim de que se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Se houver arrependimento, as mãos tidas como sujas de sangue serão limpas. Isso significa que Deus se mostra disposto não apenas a perdoar até os mais graves pecados, ilustrados nas cores escarlata, vermelho, e carmesim, roxo intenso, mas também a purificar e tornar o pecador mais alvo que a neve. Diante disso, use a sua inteligência como o Todo-Poderoso pede e veja se vale a pena continuar no pecado, sofrer neste mundo e ainda perder a vida eterna. Acho que o pior de tudo é perder a vida eterna, porque a nossa vida nesse mundo, ela é apenas um breve período de tempo, logo passa. No 19: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O comentário 19:20 diz: se quiserdes. Deus mostra que toda escolha gera uma consequência. Isto é, assim como a obediência proporciona vida e o melhor da terra, a desobediência gera a morte diante da exortação divina. Ninguém poderá alegar que desconhece a sua vontade. Dessa forma, o segredo para não errarmos nas escolhas que fazemos é avaliar se a nossa decisão vai ou não agradar a Deus. É muito profundo, né? Esse primeiro capítulo já está assim, agora imagina o restante do livro. O livro de Isaías, ele tenta resgatar, no fundo, a fé das pessoas para que elas possam se tornar para Deus. Daqui para frente é o que você mais vai ver. É Deus lutando para o povo se voltar para Deus. Malaquias também lutou tanto. Veio o Senhor Jesus e eles não conseguiram ver o Senhor Jesus por causa justamente do pecado. 21. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata tornou-se em escória, o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as suas peitas e anda atrás das recompensas. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o forte de Israel: tomarei satisfações dos meus adversários, vingar-me-ei dos meus inimigos. O comentário diz: o Senhor dos exércitos. Essa expressão tão enfatizada no livro do profeta Isaías, e destacada também nos livros de Jeremias, Zacarias e Malaquias, tem a finalidade de mostrar às pessoas que Deus é o Senhor Supremo, aquele que comanda o poderoso exército celestial. Ele dá ordens ao universo e tudo lhe obedece, pois é o poderoso de Israel. Quando a pessoa tem ciência de quem o Altíssimo realmente é e compreende a magnitude do seu poder, que é usado tanto para abençoar quanto para fazer juízo,
ela tem a oportunidade de fazer a sua escolha, obedecer ou ignorar o Senhor. Assim, ao tomar conhecimento do imensurável poder de Deus, ela decide ser beneficiada com suas bênçãos e com a salvação, caso se submeta a Ele ou conceda ou condenada se rejeitar. Deus está aqui num sentido de querer mostrar que Ele é o Senhor e que eles precisam se voltar para Ele, né? Então, aquele povo continuava ainda perdido e achando-se que estava bem. Por isso que eles estavam lá no templo apresentando aqueles sacrifícios. No 25, e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza, e te restituirei os teus juízes, como foram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente, e então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos, porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes, porque sereis como o carvalho, ao qual caem as folhas, e como o jardim que não tem água. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Lembra que muitos brigavam pelo poder, pela posição, pelo cargo, tinham interesses escusos para poder reinar. Mas aqui Isaías está como que uma máquina de raio-x revelando o que estava no interior podre daquelas pessoas, né? O desejo ímpio, o mal daquelas pessoas. Minha amiga, meu amigo, vamos conservar a boa consciência, vamos nos manter firmes. Por isso nossos olhos não podem sair do Senhor Jesus. Foi Ele que morreu por nós naquela cruz, tá certo? Gostou do conteúdo? Dá o gosto. Manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa palavra. E, claro, não deixe de pôr aqui nos comentários que Deus tem falado com você. Deus abençoe você abundantemente.